Esse é um dos livros mais especiais para mim e eu quero compartilhar aqui com vocês essa história incrível. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente tá aqui com um formato diferente, porque a gente tá na quarentena, né, gente? A gente não pode sair de casa. E eu queria gravar com a Fran, né, que já veio aqui no canal para gravar Game of Thrones comigo. E a gente veio falar de um livro muito especial. Fran, seja bem-vinda novamente ao canal. Oi, Maíra! Tô muito feliz com esse convite, né? Mesmo que não podemos nos aglomerar agora nesse tempo para gravar, temos a tecnologia aí ao nosso favor. Graças a Deus. Tô aqui em casa, meu filho tá aqui. Como eu falei, hoje nós vamos falar de um livro que, assim, é muito especial para mim, que é O Reino de Todor. Esse livro aqui, inclusive, ó, ele está autografado, que eu ganhei ele no lançamento, gente. Então, ó, super especial, eu queria trazer aqui pra vocês. O que é que acontece? Eu falei que ia fazer os resumos dos livros aqui, porque, gente, o meu resumo de Nárnia bombou. Eu fiquei muito surpreendida, fico muito feliz com vocês também. E eu ia trazer os resumos aqui, só que hoje a gente não vai trazer resumo, porque senão vai estragar a história. Eu quero muito que vocês leiam esse livro, tá? Então hoje não é resumo, a gente vai voltar a falar de livros. Eu queria estrear com esse livro aqui de volta. Então vamos falar um pouquinho dele. Esse livro é muito especial, gente, porque eu ajudei a diagramar ele. Ajudei não, eu que diagramei, né, Fran? Ele inteiro. E eu também fui a leitora beta. O que é isso? É a leitora que, tipo, a Fran falou, amiga, lê porque eu preciso de alguém crítico pra falar o que tá achando da história. E, gente... Procura os defeitos, né? Mais ou menos isso. Basicamente isso. E eu fiquei muito feliz porque foi um livro que... Eu amo livro de fantasia. Todo mundo sabe aqui. Todo mundo vê no meu cenário um monte de livro de fantasia. E esse livro aqui realmente entrou pro meu top 5 porque é um livro maravilhoso e eu vou contar aqui pra vocês por quê. Primeiro de tudo, por que eu chamei a Fran, né? Também não expliquei aqui pra vocês. A Fran é autora do livro e eu queria, Fran, que você compartilhasse aqui pra gente como que você teve essa ideia. De onde surgiu a ideia do Reino de Todor e o que você pretende com a história? Porque não é só criar uma história, né? Você tem uma intenção com a história. Esse é o seu primeiro livro, certo? Certo. Há mais de 10 anos eu escrevo roteiros de teatro, né? Escrevo roteiros aí pro palco. E depois que eu tive filho, eu fiquei aquele tempo sendo somente mãe, que é muito importante, não é ser somente mãe, mas eu tinha muita coisa pulsando dentro de mim, né? Vocês estão ouvindo aí meu filho de fundo falando, e ele sempre participando de tudo, do teatro ativo, de ensaios online, reuniões de leitura de roteiro com atores. E aí eu fiquei pensando nele, eu falei, que é que ele vai ler quando ele crescer? E um dia em casa eu falei, espera aí, eu estou limitada, mas não estou impossibilitada. Então tudo aquilo que estava fervilhando aqui dentro da minha mente criativa, querendo criar, querendo comunicar a minha arte, eu peguei meu computador na madrugada e falei, eu vou escrever um livro pro meu filho, um legado, porque o meu intuito, eu pensei assim, quando ele crescer e for um adolescente, pode ser que venhamos a ter aqueles conflitos de comunicação que toda a transição aí da infância para adolescência gera, né? E eu falei, eu vou escrever uma história que fale sobre coisas que eu julgo preciosas, que são relacionamentos familiares, que é perdão, reconciliação. E eu falei, quero muito falar disso, mas não de uma forma que seja um sermão chato. Que livro que eu gostaria de ler que fosse interessante, que fosse ficção, fantasia, que me atraísse num enredo de guerras, de romance, de disputa por poder e que nas entrelinhas ministrasse ao coração aí, tanto dos pais quanto dos filhos, sobre a importância do amor, do perdão, do relacionamento. Eu falei, cara, eu vou escrever esse livro. Se tornou algo grandioso que tem alcançado não só os adolescentes, aí a faixa etária de 12 a 18 e jovens, mas os jovens adultos. O meu público maior aí é de 18 a 30 anos. É a galera que tem lido, consumido o Reino de Todor, enviado feedbacks. Muito legal. Gente, eu vou dar um panorama aqui mais ou menos do que é a história do Reino de Todor, porque como eu falei, eu não vou fazer resumo, tá? O enredo da história do Reino de Todor, ele é cheio de guerras, ele é cheio de disputa por poder, romance, óbvios, e também muitas traições, né? Não é tudo maravilha aqui nesse livro. Então tem muita trama, gente. Ele também é um livro de fantasia que retrata uma perfeição de um reino. Assim, quando você olhar a capa dele, você já vai ser tocado por ela, porque
ela realmente traz uma memória de tipo, meu, o Reino de Todor é um lugar perfeito, que lugar mágico, que lugar maravilhoso, sabe? E esse reino, ele é protegido por sentinelas aladas. Então, gente, olha só, vive em constante ameaça das tentativas de invasão do mal. E esse reino, gente, ele é governado por um rei que eu amo muito, que é o rei Ariel, e pela rainha Aknai. E eles têm um filhinho maravilhoso, que é o Lior. Só que, gente, tudo parece tão perfeito, né? Só que mais pra frente na história, a gente tem algo que vai mudar pra sempre o rumo dos personagens com a chegada de uma pessoa misteriosa. Eu acho que isso podemos falar, Maíra, sem ser um super spoiler, mas logo no primeiro capítulo você tem a perfeição, a descrição de um reino, e logo no primeiro capítulo nós temos, com a virada do milênio, né? Todor está completando 1 milênio de paz e tranquilidade, e na virada do milênio acontece algo, o despertar do sibilante. Mas o despertar do sibilante é o gatilho para o início de toda a história que vai desencadear aí todos os acontecimentos em Todor. Agora, antes da gente entrar um pouco na história, né, falar sem dar spoiler, como a gente já falou, uma das características que eu acho que é mais marcante no Reino de Todor são os lugares, né? Eu acho que é muito assim, o jeito como a Fran descreve os lugares é tipo maravilhoso para você deixar a sua imaginação fluir, sabe? Que é muito mais emocionante, eu acho. Você imaginar um reino seu, porque você escreveu o reino na sua cabeça, do seu jeito. Por mais que você descreva, eu criei o meu reino na minha cabeça. A gente tem, né, o Grande Carvalho, fora o castelo, a gente tem o Grande Carvalho, a gente tem a Cachoeira da Transparência, que, gente, a gente tem também o Grande Fosso, né, o Vale dos Ossos, são os lugares ali que a gente tem mais as cenas tensas do livro. A gente tem a Floresta das Árvores Chorosas, a Caverna dos Desejos, a Curva do Rio. E, Fran, eu queria que você falasse um pouco aqui pra mim desses lugares, como que você criou esses lugares, como que você imagina esses lugares e a importância desses lugares. Na verdade, quando eu criei a história, eu estava falando de um ser humano, pode ser eu, pode ser você, leitor, né? Você que está assistindo, lendo o livro. Eu estava falando dos conflitos internos de todo ser humano, mas eu estou retratando numa fantasia todos os questionamentos e dores da humanidade. Então, cada lugar físico desse reino, ele é um lugar interno nosso. Por exemplo, o Grande Carvalho, digamos assim, é o lugar de meditação do rei e da rainha, onde se tomam as decisões baseadas em sabedoria. Então, é um lugar de equilíbrio. A Caverna dos Desejos foi um lugar que mais me arrepiou para escrever, porque a Caverna dos Desejos, ela nada mais é do que um espelho em nossa frente. Nós estamos vendo as nossas fraquezas e quais são as fraquezas que nos fazem vacilar. Nós temos o Vale dos Ossos, que é um dos meus favoritos, porque no Vale dos Ossos é onde o improvável acontece. O Grande Fosso é um lugar que humanos todorianos não podem acessar, ele só é acessado pelas sentinelas aladas, pelos cardomeus, que são seres milenares. Temos muitos seres milenares em Todor. E nós temos a Cachoeira da Transparência. Ela é o cerne do que deveria ser a nossa vida. A Cachoeira da Transparência é o lugar onde reis, governantes se colocam em teste, na verdade, para testar suas motivações. E a Curva do Rio na história é o lugar onde, porque Todor é totalmente seguro por barreiras, digamos, sobrenaturais, né, que são os limites de igualdade, justiça, bondade que asseguram a proteção de Todor. E ele também tem uma barreira física. Todor é totalmente contornado por um grande rio, um rio de águas perigosas. E a Curva do Rio é o lugar onde, digamos assim, é mais fraco, mais fácil para que um inimigo possa adentrar fisicamente em Todor. Você tem algum lugar preferido, Fran? Quando você criou os lugares, você acha que você tem um lugar assim que tá lá no seu íntimo, que é o seu preferido? É a Cachoeira da Transparência, com certeza. Você acha que a Cachoeira da Transparência é o lugar que mais tem destaque para a história? Ou você acha que não? Mesmo ele sendo seu preferido, não é de grande destaque? Eu diria
que o Vale dos Ossos, no Grande Fosso, e a Caverna dos Desejos, eles têm um destaque bem maior na história. Quando eu tava contando um pouco aqui a história, né, eu falei lá, o panorama da história, eu falei das sentinelas, e a Fran também comentou que a gente tem alguns seres milenares, né, na história, e eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são esses seres que você criou pra história. As sentinelas aladas, né, elas são seres milenares, assim como as árvores, assim como os animais, porque nessa história toda a fauna, toda a flora, elas são sagradas, elas são seres milenares, mas além das sentinelas aladas, que são guerreiros, né, são o exército das sentinelas aladas, nós temos os cardomeus, que são seres milenares extintos devido às grandes guerras, à época das grandes guerras. E nós temos também, que eu não falei antes, nós temos a floresta das árvores chorosas. As árvores chorosas também são seres milenares que guardam as dores de todo o reino. Agora tem uma coisa assim que eu acho muito legal que você vai ter que explicar aqui pra gente, que é uma curiosidade muito bacana. É que assim, quem tá acostumado a ler livro de fantasia, né, sabe que a gente vê uns nomes diferentes, né? Quem lê Senhor dos Anéis tá acostumado com ouve Frodo, ouve Gandalf, Aragorn, né? De onde surgiu esse nome? Então nesse livro, a gente segue a mesma linha de nomes diferentões. Só que aqui os nomes diferentes, eles não são aleatórios, né? Eu sei que eles têm um significado e eu queria entender de onde que você tirou a ideia dos nomes. Tudo que tem nesse livro, né? Eu falo nesse livro de maneira fantasiosa, às vezes metafórica, às vezes simbólica. E os nomes, por que eu coloquei nomes diferentes? Cada nome na história, ele tem um significado em alguma língua do mundo. Então eu tenho mais de 20 línguas aí, mas deixa eu explicar. Por exemplo, Epteurites significa sentinela. E ele é uma sentinela, né? Ele é uma sentinela. Eu tenho nomes, eu não vou falar os nomes de todos, porque se eu falar eu dou spoiler e eu entrego o papel de cada personagem na história, porque cada personagem recebeu um nome de acordo com, digamos assim, com o seu papel, com a sua função nessa história em Todor. Por exemplo, eu tenho um personagem que quando eu fui escolher um nome, eu falei, esse personagem aqui, ele é um andarilho e ele vai ser muito rápido, que tem a tribo dos andarilhos, temos a tribo do fogo, temos a tribo dos construtores, né? E aí eu falei, esse aqui, ele vai ser muito rápido. Então eu procurei em uma língua do mundo, em mais de 20 línguas, como que eu escreveria pés ligeiros nessa língua. E você, leitor, não vai saber que língua é. Isso eu acho muito interessante, porque, como eu falei, não são nomes aleatórios. Isso que diferencia esse livro, porque tem, como você falou, é ligado ao que o personagem é. Isso é, nossa, óbvio que a gente, como você falou, não vai entender, porque por mais que eu pesquise, não vou saber, não vou descobrir o que é. Mas é muito legal essa característica que você trouxe, torna o livro ainda mais interessante, né? E você falou das tribos, conta um pouco pra gente quais são as tribos que tem no livro do Reino de Todor. Então, nós temos a tribo dos Homens do Fogo, que eles são responsáveis por aquecer, pensar em soluções para aquecer as casas naquele inverno super frio de Todor. Eles são responsáveis por explorar cavernas, usando utensílios do fogo. Nós temos a tribo dos construtores. O mestre Kurt é o líder, toda a tribo tem um líder ou um mestre, e o mestre Kurt coordena a tribo dos construtores, e eles fazem invenções, desde catapultas, desde armamento de guerras, desde construções que se erguem em Todor, eles são os responsáveis. Temos a tribo dos andarilhos, que são homens peregrinos que andam por toda a terra explorando novas espécies de plantas medicinais, trazendo até os que cuidam do mapeamento, a descrição de novos lugares, novas cavernas. E nós temos os homens alados, né, o exército de homens alados, que eles não são necessariamente uma tribo, mas na organização eles são um grupo. São um grupo, isso. Agora, Fran, antes do vídeo terminar, eu queria fazer uma pergunta pra você, mas assim, sem dar spoiler, tá?
eu queria que você descrevesse o desfecho da história. Assim, vai ter continuação? Não vai? Acabou por aqui? Eu deixei alguns ganchos abertos, algumas possibilidades. Se eu falar assim para você, terá uma continuação ou não terá, desse acontecimento já é um spoiler. Mas eu posso dizer para você que existe a possibilidade de um livro 2, talvez contando a origem. Então eu não vou falar para vocês se o livro 2 ele vai ser sobre o antes dessa história ou se ele vai ser uma continuação do depois. Mas eu deixei algumas perguntas no ar e isso é muito bacana. As pessoas terminam a história ainda com alguns questionamentos. Porque, inclusive, lá no começo do livro, eu coloco um guia para o leitor e eu falo assim, seja livre para ler, concordar ou até mesmo discordar. Todo é seu, é segundo a sua interpretação. Todo capítulo, gente, quando termina o capítulo, tem uma página que é escrito para a sua imaginação. Essa página é em branco, que é para você desenhar, escrever. O que você achou do capítulo, você pode colocar ali, porque é para sua imaginação. Agora, o grande desfecho é que, sem dar spoiler, mas o mais forte, digamos assim, o que vence as maiores guerras é aquele que tem coragem para perdoar. Só posso dizer isso sem dar spoiler, porque é um enredo de guerra. O penúltimo capítulo é um capítulo forte, é o capítulo mais longo, é de tirar o fôlego, é para você chorar, para você se irar, para você ter vontade de guerrear junto e algumas coisas vão te arrepiar. Eu creio que esse final de Todor é um resgate dos relacionamentos que precisam de recomeço, de perdão e enfim. Eu agradeço muito sua participação mais uma vez aqui no meu canal. Obrigada, gente! Olha só, a Fran veio de Game of Thrones para falar do livro dela aqui. Fico emocionada, posso falar? Eu fico emocionada. Quando a Maíra me convidou para o canal, eu fiquei emocionada. É minha amiga, 1000 anos, vi o canal dela começar, já tá um canal super crescendo, com conteúdo muito bacana. Mas vir aqui para falar do meu livro, que é um sonho que nasceu em 2018, que eu gerei até 2019, lançou em dezembro de 2019, agora estamos em 2020, eu tô contando uma história para vocês, que é uma história que tem alcançado aí a imaginação e o coração de tanta gente. Eu fiquei emocionada, fiquei até nervosa de vir aqui falar, acredita, Maíra? Eu que te agradeço por tudo. Ah, imagina, eu sempre gosto de apoiar, né, o sonho dos meus amigos, que esse livro vai te emocionar se você gosta desse gênero. E mesmo que você não goste, eu acho que você tem que ler para você entender a mensagem que esse livro passa. E, a Fran, eu sou fã da Fran desde sempre, né, Fran? Desde o dia que eu conheci a Fran, em cima de um palco, dando um workshop de teatro para mim. Então, gente, não esqueçam de se inscrever no canal aqui. Compartilha esse canal com seus amigos que gostam de cultura pop, né? A gente fala bastante de The Walking Dead aqui, mas a gente vai falar muito de livro aqui. A gente vai começar a trazer esse nicho aqui pro canal também, que vocês gostaram. Obrigada, Fran, mais uma vez por participar aqui. Então, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram do Reino de Todor, o Instagram da Fran também, para você seguir lá, acompanhar, que ela sempre posta. E lá também tem um link se você quiser comprar o livro para ler. Se você se interessou aqui, eu tenho certeza que você vai amar se você comprar. Obrigada a você, Fran. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau.